Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade onde o Senhor Ele tem nos proporcionado. Amém? Mais um trabalho de instrução aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus UTI Espiritual. Amém? Amados, temos feito uma leitura no livro de Jó, capítulo 1, e para a nossa meditação. Mas antes de nós adentrarmos no assunto hoje, o trabalho de instrução, quero também ler um texto aqui no Evangelho de Mateus, bastante conhecido, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, tratando do trabalho de instrução. Amém, irmãos? A começar do versículo 13, para a nossa meditação nesta noite. Tem por título, irmãos: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos são o sal da terra e luz do mundo. Louvado seja. O discípulo é aquele, a gente quando sempre fala no discipulado, discípulo é aquele que recebe ensinamento de alguém. Então, quando fala discípulo, e nós somos discípulos de Cristo. Glória a Deus. Versículo 3 é assim: vós, está falando para os discípulos, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Meus irmãos, está registrado esta palavra de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde o evangelista Mateus, ele registrou, irmãos, para a nossa reflexão, doutrinária no dia de hoje, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E fomos chamados para ser discípulo de Jesus. Fomos tirados das trevas para a sua verdadeira luz. Jesus nos tirou das trevas para que possamos ser luz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mas ninguém não nasceu nas trevas, não. A Bíblia diz que Deus fez tudo certo. Eu sempre, quando tenho oportunidade no discipulado, eu sempre falo para os alunos, que Deus ele fez o homem perfeito. Ele fez o homem perfeito. Ele, quando fez a cópia, o que ia ser o protótipo para os demais, ele colocou olhos, colocou nariz, colocou boca e colocou ouvido, e colocou deu braços e deu pernas. Todo membro do nosso corpo ele tem uma função, e toda a função, irmão, é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus nos visão para que possamos ver, Então, contemplar as bênçãos que Deus tem feito. Você já deparou hoje? Você talvez deve morar num lugar onde tem lírios, ou uma plantação bela que o Senhor fez. Já contemplou, brotando orvalho ali, a folha brotando ali? Louvado seja o nome do Senhor, coisa gloriosa. Então, é para glorificar Deus. Nosso sonho também foi para glorificar o nome do Senhor, Não foi para ver aquilo que Deus não quer que você veja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra ela sai, bate lá na parede e volta para quem está falando, Principalmente ela faz vistoria, naquele que está falando.
Mas Deus sabe que nós não somos perfeitos. Perfeito só Deus, somos humanos. Amém? Por isso que nós somos pecador, só que tem um diferencial: remido. Somos pecador, porém remido, diferente do pecador que está lá fora. Remido pelo sangue de Jesus. Porque antes, irmão, você quando fazia alguma coisa errada, você não sentia culpa nenhuma. Quando você viu alguma coisa errada, estamos falando de visão realmente aqui, você não via coisa nenhuma, porque você estava realmente abarrotado ali naquele pecado lá, viu que o inimigo cegou o entendimento do homem para que o evangelho não pudesse resplandecer sobre cada criatura. Então, ele nos deu olhos para nós vermos, né? E veja bem, né? Deu ouvido para que possamos ouvir, irmãos. Aleluia. Agora, cuidado com os nossos ouvidos, para a gente ouvir aquilo que não vem de Deus. Sabe por quê, amado? Porque o inimigo da minha alma e da tua alma, ele quer falar no pé do meu ouvido, do teu ouvido, e dizer. Aí você faz prova de Deus e não dá ouvido ao adversário, né? Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente dá ouvido à voz contrária, e quando a gente faz, deu atenção, né? E deu ouvido e falou aquilo ali, já era. E a gente tem que fazer prova se é Deus que está falando comigo ou não. Irmão. Vivemos num mundo hoje que muitas profecias, tanta profecia, e eu digo a você, irmão, faça a prova de Deus. Eu aprendi com meu pai na fé, irmão, que tive um prazer, irmãos, né, que me ajudou muito nessa trajetória, nessa caminhada na minha fé, irmão Guineto. Eu digo ele como meu pai na fé, né, eu tenho ele como um espelho de cristão. E ele disse: meu nobre, quando você está começando agora, né, então o caminho é longo, então quando você for, você vai com 2 sacos. Você vai com um saco furado e um saco bom. Porque o que for de bom, retém e coloca no saco bom. O que não for, bota o saco furado. Porque muitas vezes, irmão, você escuta coisas que não é de Deus. Aí você come tudo, guarda tudo, depois está passando mal, né, irmãos? E a gente tem que reter aquilo que é de Deus. Então a gente tem que aprender a ouvir, irmão, se é Deus que está falando ou não. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Então, irmão, sentir a presença do Senhor é fundamental na minha vida e na sua vida, irmão. Provar, irmão, né? Boca, Deus deu boca para nós se alimentarmos, irmãos. E nesta noite nós estamos aqui se alimentando, irmãos, deste mel que está descendo do céu. Favo de mel é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, é um favo de mel. Aleluia. Na minha vida e na tua vida, quando estamos lendo essa palavra. Então, a boca Deus fez para nós se alimentarmos também da palavra de Deus. Agora, cuidado também o que você está se alimentando, né, irmãos? Porque às vezes está se alimentando de tantas coisas que não agradam a Deus, tantas coisas que não é para a sua edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite eu convido a você se alimentar deste favo. Se você debruçar deste favo de mel, é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele também nos deu, irmãos, braços para que possamos abraçar, deu perna para que possamos andar. Irmão, Deus fez tudo certinho, irmão. Agora, o interessante de tudo isso, irmão, que quando ele fez um protótipo, o primeiro ser humano, ele fez um diferencial. Qual é o diferencial? Que ele fez a imagem semelhante do próprio Deus, dele mesmo. Ou seja, nós temos, irmãos, a imagem, a semelhança de Deus. Deus colocou algo diferencial nos demais. Porque o animal, irmão, ele é irracional. Ele tem alma, mas não tem espírito.
Você tem alma e você tem espírito. E você é racional. Porque você é raciocínio, você pensa. Louvado seja por Deus, irmãos. Ele nos deu, irmãos, o que tinha de melhor. Ele colocou e deu sopro de vida. E hoje nós estamos aqui. E quando ele fez tudo no lugar certinho. Irmãos, observe: olhos, boca, nariz, ouvido, mãos, perna. A mão é de pegar, a mão de fazer o movimento e abraçar. A perna é para você se locomover. O ouvido é para você ouvir. Os olhos é para você ver. A boca é para você se alimentar. O nariz para você sentir. Então Deus fez tudo certo, irmão. Agora, o homem, por sua vez, ele não quer dar crédito a esta palavra. Agora, imagine se Deus não fosse um Deus soberano. Ele podia ter feito um homem com a boca na cabeça, um olho só na frontal. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine você tomando sopa, com um olho só, frontal e a boca em cima. Dificuldade imensa, né, irmão? Então, quando Deus ele fez o homem não foi feito de todo jeito. O homem ele foi projetado, foi arquitetado pelo arquiteto. O arquiteto ele é Deus. Ele fez tudo certo. Aleluia. Ele fez tudo certo. Depois de tudo feito, processo todinho, depois daquele fato, a queda do homem, depois Deus levanta Jesus para resgatar a sua igreja, e Jesus deixa o ensinamento aos seus discípulos. Como eu falei, discípulo é quem tem esse ensinamento de alguém. Então seus discípulos diz: vós, Jesus disse para os seus discípulos, porque Jesus, irmãos, ele quando a gente estava no mundo, né, a gente estava no curso do mundo. Mas quando Jesus nos tirou do mundo, irmãos, a gente já não anda mais no curso do mundo, não. A gente não pode andar no curso do nosso querer, da nossa vontade. Irmão, essa carne, irmão, a vontade dela agora é estar dormindo, a vontade dela é estar pulando. Eu sempre digo, irmãos, se você der lugar à sua carne, ela mata você em todo tempo. Dê lugar a ela. Por isso que ela tem que estar sacrificada, botando assim nos pés do Senhor. Senhor, vem cá. Porque se der lugar, o velho homem ele quer se manifestar, né, irmãos? E o velho homem ele não leva recado para casa, mas nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Andamos em novidade de vida, porque a palavra não dá esse direito, e diz que agora eu e você, a gente é sal e luz deste mundo, irmão. Que compromisso, né, irmão? Então, se eu sou sal, você é sal, você é luz, a gente tem que brilhar. Brilhar em meias trevas. Mas muitas vezes a treva ela quer dissipar a luz, irmãos. Mas o sangue de Jesus tem poder, irmão. A luz ela vai raiar, ela vai brilhar e vai dissipar as trevas. Porque quando a luz chega, irmão, não tem lugar para treva. E Jesus é luz na minha vida e na tua vida, crente. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um instrumento de Deus. E Deus, nesses últimos dias, Deus vai usar você. É você que tem a palavra da vida eterna, porque está na sua boca. Deus não deu essa boquinha a você, não foi por acaso, não. Foi para você realmente dar de graça o que de graça recebeste, o que é a palavra de Deus. Aleluia. Então, aí está o trabalhar de Deus, através da criação que Ele fez no homem. Com a boca não foi feito só para comer, mas de propagar, de falar boas novas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vós sois o sal da terra, mas também tem um porém.
Irmão, sabe que o sal, ele é fundamental na cozinha. Sim ou não, irmãos? Sim. Ele é fundamental na cozinha. O sal, ele é um diferencial no paladar. Como eu falei de derramamento da boca, também você tem o paladar de você provar. Então, irmão, imagine uma comida, ela sem ter uma pontinha de sal, Ressalva aqui que, claro, se a pessoa ela está doente, não pode comer sal, claro, é indicada, é orientada pelo profissional médico ali de abster de sal, para não mexer na sua pressão, para o corpo dela não se agravar. Mas vamos falando pelo normal. O normal que toda família brasileira tem um sal. Ninguém come nada sem sal. Até para fazer um bolo, existe precisa uma pitada de sal, para também não ficar doce demais, Uma pitadinha de sal para dar aquele contraste, nem doce, nem muito doce, mas também fica a necessidade. Então a gente vê que Deus, quando se utilizou desses elementos criados por Ele, irmãos, Ele começa a tirar realmente ilustrações para mostrar que nós também somos sal deste mundo. Para quê, irmão? Para dar sabor a este mundo. Como, irmãos? Com a sua vida, mostrando o brilho de Cristo na sua vida. Alguém, quando passar por vocês, ali é uma crente, ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus, irmão, porque você é luz. Quando você fala, o seu falar é diferenciado. Crente não anda com gíria, não, viu? Eu estou falando aqui de crente lavado, remido pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Porque se for perguntar crente, um dia até crente ele é. Ele é tão crente que ele estremece. Mas eu estou falando crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Tem que dar, tem que ter sabor. A palavra que sai da minha boca, da sua boca, tem que ter, irmão, tempero, tem que ser temperada. Antes de falar, você vai temperar para que aquela palavra possa chegar com edificação para aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tem que estar temperada, irmão. Porque uma palavra ela temperada, irmão, aleluia. Alguém está ali, irmãos, ali realmente fica degustando daquela palavra. Mas o irmão deu uma palavra dele. Que palavra, que até aquela palavra ficar realmente batendo no meu coração. Que palavra, irmão, é a palavra de Deus. Agora imagine, irmão, uma palavra, irmão, que ela não for temperada. Como assim? Uma palavra sem está com sal, ou uma palavra está com excesso de sal. Contraste, irmão? Uma palavra ela sem sal e uma palavra ela com excesso de sal. Sem sal, irmão, Jesus disse que foi insípida a tua palavra, se o sal for insípido, será pisado e jogado e pisado pelos homens, para nada presta. Mas, irmão, mas não é a palavra, ela é salgada. Sal demais mata, irmão. Sal demais também, palavra salgada também mata, E para quem curte, irmão, para quem gosta de um pouco queijo, sabe que o queijo tem que estar na média. Hoje eu comprei um queijo, trouxe para casa, Ainda olhei assim, mas o melhor é aquilo ali. Eu sabia que está um pouquinho, mas se não levar para casa aquilo ali, eu vou tentar realmente botar de água, ter um pouco mais de sal dele. É um queijo bom, mas também está um pouco, Então, tudo que é demais, irmão, não é bom. Então, a palavra ela tem que ser, irmão, no ponto, Como é que é essa palavra salgada? Eu vou dar um exemplo aqui.
Eu já deparei com situações de pessoas querendo ganhar uma para Jesus e dizem: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Irmãos, é verdade, a palavra é salgada. E outra coisa, eu e você não foi chamado para ser juiz, não. Foi chamado para levar boas novas, pregar a palavra. Porque quem testifica, quem salva é o Espírito Santo, irmão. Quem salva Jesus através do Espírito Santo, testificando a vida daquela pessoa ali, aquela pessoa que ser tocada, não é você. Você faz diferença andando com a palavra, falando uma palavra temperada. Jesus disse: se não há salgar, como se há de salgar, para nada mais preste, senão ser lançada fora e ser pisada pelos homens. Aí Jesus agora também fala do sol, agora fala e da luz. Vós sois a luz do mundo. Agora é interessante, irmão, que eu falo em sal, o valor dele, mas qual é o preço do sal, irmão? Ele é uma peça fundamental na cozinha, mas qual é o preço do sal? Acredito que é um dos, na culinária, é um dos ingredientes assim preço bem acessível em relação aos demais, né? Preço bem interessante também, irmãos, ele, por ser um ingrediente fundamental na nossa vida, ele também, ele não tem ele não está no supermercado logo na entrada. Observe, ninguém dá nada por ele, né? Sempre está no finalzinho, encostadinho lá, no canto da parede, da prateleira lá, assim, lá no finalzinho. Mas, irmão, sem ele, né, a comida não tem gosto. Mesmo assim, o crente tem que ter sabor, irmão. E o sabor só vem da parte do Senhor, com a palavra de Deus. E para ter sabor, irmão, é Jesus, irmãos. É Jesus que tempera a minha boca através da sua palavra, para que possamos falar palavras, irmãos, aplausíveis aos olhos do Senhor. Vós sois luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não pode, irmão. Nem se acende a candeia e se esconde debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. E diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, irmãos, para que vejam as vossas, irmãos, boas obras. Resplandeças as vossas boas obras, para que vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. A necessidade de ser luz, irmãos. O sal ele conserva, para que a carne ela não venha, irmão, observamos que a carne de charque ela é conservada pelo sal. Se você tirar o sal dela, ela apodrece, né? Mesmo assim, Jesus ele nos compara nós como sal do mundo. Precisamos ter sal para conservar este mundo, porque o mundo está conservado pela palavra de Deus que está na minha boca e está na tua boca, crente. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a vossa luz resplandeça sobre cada criatura, para que o Pai ali possa ser glorificado nos céus. Aleluia. E a gente observa, irmãos, que o Evangelho de Jesus, irmão, foi escrito muito lá na frente. Agora, voltando para Jó não tinha ouvido essas mensagens de Deus da parte do Senhor Jesus. Jó não tinha essa instrução, mas Jó tinha um temor ao Senhor. Porque, irmãos, o dinheiro ele não pode ser senhor da minha vida e nem da sua vida. Não. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico, mais abastado
favor, Jó 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí agora a Bíblia ela faz questão de mostrar as características, as virtudes deste homem. Está registrada as virtudes, as características de Jó. A Bíblia diz que Jó ele era o homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que também desviava-se do mal. E diz que este homem, ele tinha 10 filhos. Observe, irmãos, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Era um homem reto, temente, sincero, temente a Deus, sincero, e desviava-se do mal. Então, o papel de Jó era grande. Jó, por ser um homem abastado, irmãos, Deus tem abençoado Jó, irmão. Por quê? Porque Jó, irmãos, ele era um homem temente a Deus. Quando você trabalha, irmão, observe, quando você trabalha e é temente a Deus, irmãos, tudo que você faz, tudo que você toca, prospera. Tudo que você faz, tudo que você toca, prospera. E o mundo não entende. Como é que pode? Ele não quer essas coisas todas. Ela não quer essas coisas todas. Elas toda arrumada, ele todo arrumado. Como é que pode isso? Né? Ninguém não entende. Certa vez, minha esposa falou de um fato que ocorreu. Tinha uma irmã que ela trabalhava em confecção, e ela trabalhava com confecção, ela comprava um preço bom e passava um preço bom. Ou seja, ela ganhava um volume. E num lugar, minha esposa viu e foi me ver, viu outras roupas assim, e foi ver lá e viu o preço, praticamente quase 4 vezes o preço. Roupa parecida. Aí disse: olha, é bom tu rever o teu preço, porque lá na frente tem uma pessoa assim que vende esses preços bem. É fantástico, eu não sei o encanto que ela faz, qual é o esquema que ela faz para ter esse preço. Não é esquema não, irmão. Não é esquema não, sabe o que é isso, irmão? É Deus. E o mundo não entende. A irmã pega o preço, Deus dá graça. A irmã, Deus dá graça, Deus dá direção. Aí a pessoa chega, compra na pessoa certa um preço bom e passa um preço bom. Ela ganha e a pessoa ganha. Ela fica satisfeita, o cliente sai satisfeito e alegre. É isso, irmão. O que o povo quer é preço, é atendimento com qualidade. E que não tem muita gente, fica assim: eu não sei qual é o esquema. O esquema não é Jesus na vida dela, é Jesus na vida dele. Porque quem tem a Deus diz assim, Deus faz assim. Então o mundo não entende, irmão. E Jó era uma pessoa assim, irmão. Observe, ele era reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal e tinha 10 filhos, dependente do pai. Né, irmãos? Irmão, a Bíblia diz que esse homem era o homem mais rico do Oriente, irmão. Mais rico do Oriente. Como Deus fez com Jó. Jó não teve a oportunidade que Pedro, Tiago, João, os discípulos tiveram de andar com Jesus. E no momento que Jesus mais precisou dos seus discípulos, quando estava sendo ali, irmãos, ali, louvado seja o nome do Senhor, ali sendo ali julgado, todos correram, todos se afastaram.
aquele que está bem pertinho do ombro de Jesus, João, está bem pertinho. Jesus procurou o ombro de João, também não estava. Aí o homem, não sei quantos mil anos atrás, muito atrás, ele não teve essa experiência, mas era um homem temente a Deus. Então a gente aprende aqui nesta noite, que independente da circunstância, independente de onde você esteja, independente de onde você chegou, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Porque quando você tem essas características, reto, já não precisou tomar nada de ninguém, vamos fazer nada errado para chegar, né? O exemplo dessa pessoa que fala, não é um esquema, qual é o esquema, né? Não, Jó não teve esquema, não, irmão. Jó teve obediência e temor a Deus. Sabe o que é, irmão? É aquele negócio que quando Deus quer abençoar o Jacó, as ovelhas, quando ele pegava a tirinha, já lá, as malhadas vai ser minha. Aí acho que não estava de Jacó. Aí não, acho que não tiver malhada das minhas. Aí Deus, como que abençoa, Deus faz como quer. Então é Deus que multiplica, irmão. Não adianta o homem ser prepotente, irmão. Não vai para canto nenhum. Seja simples como uma pomba. A pomba é simples, mas seja prudente como uma serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para ferir não, é prudente, irmão, né? A serpente ela é prudente, louvado seja o nome do Senhor. E o crente tem que ser prudente, onde anda, o que fala, o que vê, né, irmão? Porque se não vigiar, torna-se motivo de zombaria, motivo de zombaria, motivo de escárnio. E você não foi chamado para ser escarnecido, não. Você foi chamado para dar fruto, e os vossos frutos permaneçam. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A interessante é que ele teve 10 filhos, e nós sabemos que filhos é herança de Deus. Deus tem me dado 2 bênçãos, graças a Deus. Eu estou orando por ele, irmão. Orando, porque Jesus ele faz, viu? Eu estou pedindo assim, Jesus, levanta os meus filhos como um servo teu, como um pastor da tua casa. Aos meus olhos possa ser impossível, mas para Deus nada é impossível. O que você está pedindo a Deus em prol dos seus filhos? Será que você está sendo temente também pelos seus filhos? Porque talvez seu filho esteja fazendo coisa errada neste momento. Talvez seu filho deve estar andando em caminho que não está agradando a Deus. Mas Jó, irmãos, ele sempre estava em contínua oração pelos seus filhos. Versículo 3: e era o seu gado, observe que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 jumentas também, muitíssima gente ao seu serviço. Ou seja, tem que ter gente, né, irmão? Muito, observe, não tinha gente não. Muita gente tinha muitíssima. Ou seja, irmão, esse grau de muitíssimo é de muita gente mesmo, irmãos. Eu acredito que aqui a gente tomando posse da palavra, era cerca de 90 pessoas, 100 pessoas ali trabalhando para Jó. Muitíssima gente, irmãos. Isso tudo através do fruto das bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida de Jó. Deus abençoava Jó, aleluia, e Jó abençoava os seus trabalhadores pelo fruto do seu trabalho. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E diz, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Por que, irmãos? Deus, ele resolveu de abençoar Jó. Será que Deus está fazendo acepção de pessoa? Será que Deus está fazendo, escolhendo pessoas, esse aqui eu gosto mais desse que esse aqui? Será, irmão? Como Abraão,
Rebeca. Diz que Isaac amava mais Esaú e Rebeca Jacó. Aquela divisão. Não, irmão. Deus ama todos da mesma proporção. Eu sou uma pessoa morena, escura, glória a Deus por isso, mas Deus ama o pardo, o branco, todos da mesma maneira, irmão. A diferença aqui, o diferencial, eu vou dizer a você desta vida aqui. Por quê? A Bíblia vai estar dizendo, ele era maior do que todos do Oriente. Mas, irmão, por quê? E por que não ainda mais? Eu vou dizer qual é o segredo. O segredo do meu sucesso é esse aqui, ó. Ser sincero, ser reto, ser temente e desviar do mal. Esse é o segredo do sucesso de Jó. Temente a Deus, aleluia, sincero a Deus, porque Deus ele tinha como sincero, e ele desviava-se do mal. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E de vez em quando ia aos seus filhos e fazia banquete em casa de cada um em seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comeres e a beberes com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava e se levantava de que hora, irmão? De madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ele fazia constantemente. Quando sabia que os seus filhos iam dar banquete, ele levantava de madrugada, porque, irmão, um pouco de fermento, irmão, leveda toda a massa, né? E às vezes a pessoa está numa festa, aí bebe uma coisinha, né? Bebe uma bebida fora, daqui a pouco, aí bebe, vou beber um pouquinho, daqui a pouco está alegre demais, né? Aí daqui a pouco está falando coisa que não tem nada a ver, né? Aí Jó, se meu filho, nessa festa, nesse banquete, falou, e de repente veio o blasfemou contra Deus, aí Jó já estava fazendo um sacrifício, irmão, holocausto, oferecendo a Deus por remissão dos pecados dos seus filhos. Exemplo de pai, exemplo de homem, justo e sincero. Está aí, irmão. Quantas vezes tu levantasse madrugada para orar pelos teus filhos? Será que a preocupação dos teus filhos está no teu coração? Jó tinha preocupação de os seus filhos não desobedecer, os seus filhos não viessem entrar em caminho errante. Estava sempre oferecendo: Senhor, tem misericórdia, perdoa se no decorrer bebeu, falou alguma coisa. Mas, irmãos, a gente vê, nota que este homem, ele alcançou um auge na sua vida de bênção tal, irmãos, principalmente as bênçãos espirituais, irmãos. As materiais desse conta, que diz que eram várias pessoas que estavam trabalhando para ele, multidão de pessoas trabalhando para ele, e as bênçãos divinas, irmão, que ele tinha, irmão, esse elo com Deus. É o segredo do sucesso, é a oração. Alguém chega até dizer que a oração é a chave que abre os céus. Jó tinha este costume de estar orando. Jó tinha costume de, nas madrugadas, porque enquanto muitos estão dormindo, Jó estava adorando. Jó na madrugada não estava dormindo, Jó estava preocupado com seus filhos, com suas filhas, porque Jó era pai. Jó se preocupava e estava preocupado também com o que os seus filhos
blasfemar contra Deus. Isso é um pai exemplar. Irmãos, que possamos esperar neste homem, que este homem ele passa um processo. E Satanás não quer você ser uma pessoa exemplar. Ele não quer que você seja um pai perfeito. Não. Ele quer que você seja um pai de todo jeito. Não, quer crescer, deixa para lá. Não, irmão. Não. Os filhos são herança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente apresentar o Senhor. Aleluia. Jó tinha projeto, porque Jó sabia que ele não estava para sempre, não, irmão. Jó, ele tinha recebido as bênçãos materiais dos seus pais, do seu Deus. Deus tem abençoado todo o seu trabalho, e ali ia passar, irmão, de pai para filho. Então, mas Jó queria que os seus filhos fossem tementes a Deus, obedientes a Deus, desviando-se do mal. Irmãos, mas muitas vezes, irmãos, os planos meus, os seus planos é o plano de Deus. Jó tinha outro, Deus tinha outro plano na vida de Jó. Jó não sabia que ia perder os seus filhos todos. Jó não sabia que ia perder tudo que Deus tinha dado a ele. Deus não tira não, meu irmão. Deixa eu bem claro aqui. Deus quando dá, Deus não tira nada de ninguém não. Só que a diferença de dar, irmão, é quando, e o Espírito, quando ele deixou de estar sobre a pessoa, quando o Espírito ele se afasta e sai, a pessoa fica vulnerável. Mas não é o caso de Jó aqui não. Deus não tirou nada de Jó. Deus não jogou enfermidade sobre a vida de Jó. Não, irmão. Quem tirou foi o adversário. Quem colocou a enfermidade foi o adversário. Mas Deus disse: não toca na alma dele. Pudesse fazer tudo, mas não matar, não ferir. Podia até ferir, mas não matar. Porque ele, irmão, como foi até colocado bem aqui, a missionária lá pregando aqui, disse que o Martim Lutero, ele disse que Satanás é o cachorrinho na coleira do Senhor, só vai até o Senhor permitir. Mas Deus permitiu aquilo na vida de Jó, que Satanás ia se andar. Permitiu, sabe por quê? Porque Deus, irmãos, ele veio lá na frente. Ele veio que Jó, irmão, e não ia blasfemar. Viu que Jó ia permanecer sincero. E Deus levantou, sabe com quem? Como advogado de Jó. Tem observado, tem visto meu servo Jó, sincero, íntegro, desviando do mal. O diabo não gosta disso. Ele não quer que você seja sincero, ele não quer que você seja íntegro, ele não quer que você se desvie do mal. Aí ele começa a dizer assim: também secaste, tira, coloca. Tu vai ver se ele não vai blasfemar contra ti e vai dizer que tu é Deus de Paulo. Irmão, o diabo até tentou, ele pode até tentar sobre a minha vida e a sua vida, mas ele não tem o poder de tirar e de tocar na minha vida e na sua vida, se Deus não permitir. Tudo tem a permissão de Deus, irmãos. Jó, ele foi abençoado por Deus. Jó, ele está registrado aqui. Alguém chega até, já fica triste, irmão, que diz que o livro de Jó, né? Pessoas que falta de conhecimento, né? Dizer que o livro de Jó é apenas alegoria. Não, irmão. Foi um fato ocorrido. Isso está registrado no céu e na terra, meu irmão. O registro de Maria Madalena, aleluia. O registro que vai dizer a Pedro, está registrado, foi a primeira missionária. O registro que quando Maria, irmã de Lázaro, se ali quebrou o vaso de alabastro ali, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, foi registrado. Tudo tem a permissão
Deus está registrando. Então está registrado aqui, irmão, para a edificação da minha fé e da tua fé nesta noite. Então, que Deus abençoe a nossa vida, irmãos. Que possamos andar com sinceridade, com retidão diante de Deus, porque sabemos que Deus, Ele é galardoador para aqueles que o obedecem. Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.